Olá, nós somos Júlia Peron Baroni e Victoria Brito de Sene, alunas da disciplina de Economia e Administração dos Sistemas de Produção Agroindustrial. O tema do nosso trabalho é canais de distribuição no agronegócio. A apresentação foi baseada majoritariamente no artigo Marketing Strategic Relationship Alignment in Agribusiness Channels, escrito por Thiago Fischer Ferreira, Eduardo Eugênio Spers e Cristiano França da Cunha. Canais de distribuição ou canais de marketing são definidos de acordo com um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço para uso ou consumo. Por essa definição, pode-se notar que se trata de um conjunto de organizações interdependentes. Cada membro do canal depende dos demais para desempenhar sua função corretamente. Assim, disponibilizar o produto ou serviço de forma eficiente e eficaz é o propósito do processo. A satisfação dos canais de distribuição é definida como um estado afetivo positivo decorrente de todos os aspectos do relacionamento de uma empresa com outra. Há uma distinção entre satisfação econômica e não econômica. A satisfação econômica é decorrente do volume de vendas e margens que são provenientes de um parceiro. A não econômica é decorrente de uma resposta afetiva positiva, aspectos psicológicos que fazem as interações com o parceiro serem prazerosas, gratificantes e tranquilas. Um membro do canal satisfeito de maneira não econômica aprecia os contatos com seu parceiro em nível pessoal e gosta de trabalhar com ele, porque acredita que ele está preocupado e está disposto a trocar ideias. Como dito anteriormente, canais de distribuição são definidos de acordo com um conjunto de organizações independentes envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço para uso ou consumo. Nesse caso, vamos tratar de insumos agrícolas, como defensivos, fertilizantes ou sementes. A figura a seguir, ela resumidamente demonstra os canais de distribuição de insumos, passando pela produção agropecuária e terminando na agroindústria. A figura, além de caracterizar visualmente o funcionamento dos canais de distribuição, mostra a relação entre a indústria de insumos agrícolas e seus distribuidores para chegar ao produtor rural, partindo de uma estrutura de canais de distribuição que é mais comumente usada. Na maior parte das vezes, esses canais de distribuição são as cooperativas, os revendedores, grandes clientes por meio de vendas diretas, agentes externos, portais de internet ou outros canais menos comuns. Geralmente, existem gerentes de vendas regionais que têm suporte de representantes técnicos de venda. Pelas definições de canais de distribuição e seus papéis, era-se esperar teoricamente um trabalho integrado entre fabricantes e distribuidores para alcançar os melhores resultados por meio do desempenho superior dos fluxos de marketing existentes em uma rede de distribuição. No entanto, a observação da prática administrativa e diversos trabalhos acadêmicos têm mostrado a existência de conflitos, desde naturais e moderados até conflitos manifestados, que reduzem a eficiência do sistema. Veremos isso também ao analisar os resultados do artigo de caso, do estudo de caso desse respectivo trabalho. Continuando a nossa perspectiva dos canais de distribuição de insumos, é possível relatar que muitas vezes esse tipo de canais são apenas um entre diversos negócios dos empresários do setor agropecuário. Em alguns casos, a distribuição é criada inicialmente para abastecer a produção agrícola, enquanto em outras ocasiões enxerga-se a oportunidade de diversificação da distribuição através de produção própria de insumos. Essa integração de atividades é conhecida como integração vertical ou verticalização dos negócios. De maneira resumida, a verticalização contempla a realização pela mesma entidade de mais de uma etapa do processo produtivo. A figura abaixo, ela representa uma cadeia padrão no agronegócio, com seus diferentes elos e de como eles estão verticalizados. Para explicar a imagem, primeiramente vamos considerar o produtor rural como centro dessa análise. Sendo assim, a verticalização pode ser um montante ou para trás com a incorporação das atividades anteriores, como a produção ou distribuição dos insumos,
ou verticalização adjusante, ou para frente, com as atividades posteriores à produção rural, como o processamento de produtos e distribuição dos mesmos. A estratégia por trás da verticalização, como todas as ações a serem tomadas nos negócios, traz consigo ao mesmo tempo oportunidades e desafios que serão tratados ao longo do trabalho. Fazendo um panorama geral do setor de distribuição de insumos agrícolas brasileiro, de acordo com os dados divulgados pela Associação Nacional de Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, o setor conta com cerca de 20 mil distribuidores e revendas de portes variados e com 60% de concentração nas regiões Sul e Sudeste. Os defensivos agrícolas e os fertilizantes merecem destaque dentro desse conjunto de insumos. Do conjunto total de produtos, serviços e insumos que compõem o agronegócio brasileiro, destaca-se o setor de defensivos agrícolas, insumo indispensável para garantir uma boa colheita, tanto em termos sanitários quanto de produtividade. No ano de 2010, o país contribuiu com pouco mais de 15% das vendas de defensivos realizadas no mundo. Há cerca de 85 empresas produtoras de defensivos agrícolas no país, mas apenas parte delas com parcela significativa de mercado. Os defensivos agrícolas podem percorrer 3 caminhos diferentes para chegar nas mãos dos produtores. 49% das vendas são realizadas através das revendas, 24% são feitas através de cooperativas e 27% são vendas diretas, ou seja, de empresa para o produtor. Falando sobre os fertilizantes, recentemente esses itens vêm crescendo em representatividade. O principal fator indutor do crescimento da participação dos fertilizantes no faturamento total dos agrodistribuidores é a mudança na estratégia de originação da produção agrícola. Grandes tradings têm reduzido a originação direta com o agricultor, ou seja, vem garantindo seu suprimento via canais de distribuição, como cooperativas e revendas. Assim, a atividade de compra da produção do agricultor passa a ser de responsabilidade dos agrodistribuidores e cerealistas regionais, e as trades focam no processo e na exportação. Como o fertilizante é o principal item de custo na produção da maioria das culturas, a decisão de compra é antecipada. No processo de decisão, o agricultor compra prioritariamente os fertilizantes e a semente, para na sequência adquirir os defensivos. Assim, ao comercializar fertilizantes e sementes, a revenda amplia sua capacidade de originação, trava a entrega da safra e a comercialização de insumos. O atual modelo de distribuição de fertilizantes contempla a participação dos representantes comerciais, ou seja, a existência de um agente comissionado que comercializa fertilizantes em nome do misturador. Esse modelo induz uma excessiva competição entre os representantes comerciais, que em inúmeros casos representam vários misturadores e, consequentemente, há uma queda de margem para todos os agentes atuantes na cadeia produtiva. Os misturadores de fertilizantes passam a gerenciar cada área de atuação, selecionando canais de distribuição estratégicos e ampliando o controle dos preços de ponta praticados no mercado. Dentre os 10 maiores canais de distribuição do Brasil em vendas de defensivos, podemos citar a Coamo, a Cooper Citrus, a Cevale, a Comigo, a Agroamazônia, a Agropantanal, a Coplacana, a Cooper Cana e a Cotrijal. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o que é o alinhamento estratégico. Existem diversas abordagens na literatura de administração, enfatizando a importância da estratégia permear toda a organização para que efetivamente se torne fonte de vantagem competitiva. Sendo assim, o alinhamento estratégico determina quais atividades a empresa irá executar e quais não irá executar, como irá configurar essas atividades e também como essas atividades se relacionam entre si. Dessa forma, a empresa, ao se posicionar, é obrigada a fazer escolhas com impacto na formulação e na implementação da estratégia. O alinhamento estratégico pode ser compartilhado em diversos níveis e áreas da organização e pode e deve ser utilizado como vantagem competitiva. Existem 3 tipos de alinhamento que serão abordados a seguir. O primeiro tipo de alinhamento é o denominado alinhamento externo, o qual trata do ajuste da empresa ao seu ambiente de atuação e, portanto, está em linha com o pensamento estratégico que aborda a questão da vantagem competitiva com ênfase no poder do mercado e na estrutura industrial. Uma ferramenta fundamental desse modelo é o emprego da análise SWOT, para o monitoramento dos ambientes de atuação da empresa e formulação de objetivos e estratégias direcionadas a promover o ajuste entre os ambientes externos e internos
e em manter a competitividade. O segundo tipo de alinhamento trata-se do alinhamento interno, o qual tem o objetivo de manter os elementos internos focados durante a implementação da estratégia. Esse alinhamento é apontado em duas dimensões, a dimensão vertical e a dimensão horizontal, e ainda no escopo da alta administração. A literatura também dá ênfase ao aspecto dinâmico do alinhamento, à necessidade de promover ajustes internos sempre que houver mudanças nos objetivos, nos processos e na liderança. Por último, e não menos importante, a terceira classificação é denominada consenso, que trata do grau em que os membros da organização concordam em relação ao que deve ser feito quanto às escolhas estratégicas. O consenso representa o grau de alinhamento dos elementos da organização em torno de um propósito essencial definido pela estratégia. A ideia presente na literatura, mas ainda não é comprovada, é que o consenso estratégico deve levar à melhoria da performance organizacional. Estratégias de organização fazem toda a diferença para um canal de distribuição. O marketing de relacionamento, por exemplo, é uma atividade gerencial que visa criar lealdade e, consequentemente, manter clientes importantes ou aproximando-se dos clientes potenciais. Ele busca obter uma forte lealdade de consumidores e envolve o uso de técnicas e processos de marketing, vendas e comunicação, juntamente com a atenção e atendimento ao cliente, visando identificá-lo da maneira mais personalizada possível para criar relacionamentos duradouros e benefícios mútuos. O marketing de relacionamento combina elementos de publicidade, promoção de vendas, relações públicas e o marketing direto, a fim de criar modelos permanentes e eficazes para a comunicação com os clientes para conquistar sua lealdade. Para este fim, esse processo implica uma comunicação constante com os clientes e sua integração no plano estratégico da empresa. Outra estratégia é a Customer Relationship Management, ou CRM, que baseia-se na estruturação de ações de relacionamento com o cliente e busca o suporte de diferentes ferramentas de gerenciamento disponíveis, como programas de software de gerenciamento com capacidade para armazenar informações e classificações de clientes de acordo com critérios pré-estabelecidos criados por gerentes de empresas. Além disso, a literatura recente sobre a CRM apresenta uma estratégia chamada One-to-One. A ideia básica por trás dessa estratégia é o de personalizar relacionamentos. Segundo seus principais proponentes, isso implica uma interação individualizada com os clientes, alcançada através de um fundo entendimento e conhecimento deles como uma prioridade. Para a aplicação dessa estratégia, deve-se identificar clientes, tendo em mente que o one-to-one não é direcionado a todos os clientes, mas àqueles que agregam mais valor à empresa. Assim, é importante identificar todos os clientes do portfólio, familiarizar-se com suas características, a fornecer informações suficientes para a empresa iniciar a diferenciação com esse cliente. A diferenciação segue a mesma premissa. Todos os clientes são importantes e é importante para a empresa saber o que os torna tão diferentes, entender as características e expectativas de cada participante do portfólio. Por meio das estratégias CRM e One-to-One, são obtidas informações que contribuem para o conhecimento do Customer Lifetime Value, que é o valor que pode ser projetado para clientes com base em suas transações históricas com a empresa. Nós vamos abordar agora quais são as principais oportunidades de se ter um alinhamento estratégico. A primeira delas está na menor dependência de terceiros na execução de atividades chaves para o negócio, com sinergia na realização das atividades que podem ser realizadas pensando no resultado dos elos e não apenas de um elo individual. Um exemplo disso está em um produtor rural que opte por criar seu próprio canal de distribuição de insumos e, com isso, garantir que seus insumos sejam entregues com maior agilidade em suas propriedades. A segunda oportunidade está na redução dos custos, pois ao executar uma atividade sem a presença de um elo terceiro, elimina-se um percentual da margem a ser deixado para aquele elo. Dessa forma, uma vantagem da verticalização é a redução dos custos. Um canal de distribuição que opte por produzir um fertilizante próprio, por exemplo, elimina o elo da indústria de insumos, reduzindo seus custos do produto e eventualmente capturando maiores margens nas vendas. A terceira e não menos importante oportunidade está na maior domínio da tecnologia por parte da empresa, pois uma preocupação das empresas é a realização de parcerias com fornecedores e distribuidores está no desenvolvimento das diversas tecnologias que são necessárias para o seu atendimento.
A verticalização, logo, permite o domínio da tecnologia por parte própria das empresas. Alguns desafios são constantemente enfrentados no setor. A verticalização, por exemplo, tem como consequência um aumento da estrutura, uma vez que dois negócios, embora com sinergia, exigem maior estrutura do que apenas um. Com mais negócios em diferentes segmentos, torna-se impossível focar em apenas uma operação, o que por muitas vezes faz com que a sinergia buscada seja consumida pela ausência do foco exigido nos negócios. Além disso, um recente levantamento feito pela Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários constatou que uma das maiores preocupações dos empresários do segmento é com o volume de crédito a ser concedido para os produtores para o financiamento de insumos agrícolas. Várias lideranças do segmento salientaram que o financiamento é uma prática frequente, tanto pela demanda do produtor, que muitas vezes não tem acesso ao financiamento bancário, quanto pela necessidade de implementação de novas tecnologias e produtos. Essa alta demanda de financiamento implica na necessidade cada vez maior de capital de giro pelos empresários da distribuição. Este é, sem dúvida, um dos maiores limitadores do crescimento no setor de distribuição e do próprio agronegócio. O aumento na incidência de produtores piratas e do contrabando de insumos diminuem o mercado para os distribuidores legalizados. Este problema atinge diversos segmentos e não poderia ser muito diferente também na distribuição. Além disso, a possibilidade dos produtores rurais se organizarem em pools de compra para adquirir insumos diretamente da fábrica com os descontos é uma grande ameaça para distribuidores. Por isso, surge a necessidade de escalar bem os produtos e ter uma ótima técnica de vendas. Uma outra possibilidade é de distribuidores se organizarem em grupos para reagir a essa demanda. Esses são só alguns dos diversos desafios enfrentados nesse setor. Dentro do artigo base, uma abordagem exploratória foi aplicada para identificar a extensão do alinhamento estratégico e suas percepções dos gerentes de canais em relação às práticas de marketing de relacionamento, do modelo utilizado pelo setor, além de descrevê-lo em termos de gerenciamento. Também procurou investigar os modelos explicativos já criados para analisar este tópico, sendo adequados para tratar os dados obtidos das empresas que formaram o campo empírico desta investigação. A base para a estruturação do modelo proposto foi criado por Labovitz e Rosansky, cuja característica é a criação de uma ferramenta capaz de medir o nível de alinhamento estratégico nas empresas através de uma classificação máxima que caracteriza uma situação ideal para cada uma das variáveis propostas: pessoas, processos, estratégias e clientes. Para analisar o alinhamento estratégico, foram utilizados 28 canais de marketing envolvidos na comercialização de pesticidas agrícolas analisados. Todos esses canais têm relacionamento de parceria com a indústria fornecedora, que, com base no marketing de relacionamento apresentado, serviu de guia na análise do grau de alinhamento encontrado nas percepções dos gerentes dos canais. A pesquisa de campo com os gerentes foi realizada por meio de um questionário auto-aplicável, cuja estrutura foi baseada nos elementos propostos por Peppers e Rogers para desenvolvimento da estratégia de relacionamento one-to-one. Os elementos deste modelo, identificação, diferenciação, interação e customização, foram tratados como variáveis no modelo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os resultados que a pesquisa obteve. Bom, primeiramente, os gerentes do canal consideram que o marketing de relacionamento pode ser uma ferramenta poderosa para promover o desenvolvimento dos negócios. Alguns iniciaram ações de identificação, investindo principalmente na modelagem de bancos de dados que permitem o acesso a informações específicas sobre os clientes em seu portfólio. No entanto, alguns perceberam uma hesitação em relação à adoção da metodologia, que pode derivar de uma compreensão incompleta dos conceitos e da prática do marketing de relacionamento, ou de uma incerteza quanto à adoção da metodologia para o tipo de mercado em que operam os clientes com quem se relacionam. Por esse motivo, a importância inicial atribuída pelos entrevistados pode ser questionada. Eles podem ter se sentido inibidos por expressar sua falta de conhecimento ou por ter falhado em atribuir importância suficiente a um método de administração muito moderno e disseminado pelos fornecedores da indústria. Mas mesmo aqueles que investem em ações para identificar seus clientes demonstram que também têm ignorado o amplo leque de informações registradas em suas bases de dados, bem como a possibilidade que poderia ser apropriado por outras áreas da empresa, a fim de melhorar o seu serviço. Alguns elementos também foram abortados e obtiveram alguns resultados que não estavam sendo esperados. Por exemplo,
o elemento de diferenciação, que normalmente pressupõe a adoção de ações diferenciadas compatíveis com as características específicas de cada cliente, foi percebido como um risco e não como uma oportunidade, que era o pensamento inicial. Essa inferência se torna ainda mais relevante quando se observa que a variável customização apresentou a menor média de alinhamento no conjunto de respostas. Ações baseadas em relacionamento personalizado entre as empresas e seus clientes são a forma mais completa da diferenciação. Por isso ficou evidente que, na percepção dos gerentes do canal, a adoção desse tipo de atividade proativa é excessivamente sofisticada para as características do negócio e corre o risco de afastar os clientes que sentem que eles não estão recebendo o mesmo tipo de serviço. Assim, pode-se dizer que uma maneira de desenvolver a organização e a administração desse setor poderia ser através de uma sinergia entre a indústria e o segmento de revenda, para que possam efetivamente trabalhar como canais de marketing. Os canais de marketing não apenas apresentariam uma abordagem técnica, gerencial, desenvolvimental organizacional, mas estabeleceriam um alinhamento estratégico que poderia promover competitividade e, além disso, promover a marca.